Oi pessoal, tudo bem? Eu vou continuar contando a história de uma princesa chamada Laura, que é a minha filha. O último vídeo a gente parou, ela tinha entre 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E eu vou voltar naquele dia ainda, porque aquele dia e aqueles dias são dias que demoraram muito tempo para sair da minha cabeça. Muito mesmo. As terapias dela e as minhas terapias ajudaram demais para que isso se encerrasse. Minha filha ganhou um estojo grande, importado, cheio de canetinha, lápis de cor, de Natal, da minha irmã. Ela não brincava da forma correta com aquilo, então ela não pintava, ela não contornava, ela não riscava a parede, ela não queria colar o adesivo na parede. Hoje ela já colou adesivo na casa inteira, gente, mas naquele momento ela não colava. E ela tirava e voltava no estojo, tirava e voltava no estojo. Eu me recordo que houve um tempo que ela começou a brincar assim, ela tirava, colocava tudo na camisetinha e depois ela voltava, ela mudou, né? Então ela punha no sofá, pegava a camisetinha, punha na camisetinha e voltava no estojo. E se uma canetinha caísse no chão, gente? Ou se eu sentasse junto e tentasse brincar de outra forma, tentasse conduzir a brincadeira dela para outro caminho, ela se jogava no chão e chorava. Ela chorava muito tempo. Eu me lembro que teve um dia que eu prestei atenção na quantidade de tempo que ela estava chorando e já faziam as 2h30. Eu não conseguia acalmar minha filha. Eu não era capaz de entender por que ela estava chorando. Porque tudo bem, a canetinha tinha caído. Eu pegava a canetinha, voltava no lugar, mas isso não era suficiente, porque eu tinha desconstruído a figura que ela tinha construído. Só que eu fui entender isso só no tratamento. Demorou muito tempo para eu saber o que era aquilo. Eu acho que a grande maioria das mães que se encontram na mesma situação que eu, até chegar no laudo, elas não sabem com o que elas estão lidando. Elas não sabem por que aquilo acontece. E às vezes a gente enfrenta o julgamento e a opinião das pessoas referente à sua criança. Eu agradeço muito a minha irmã de nunca ter desistido de mim. Muito, muito mesmo. Porque ela sempre esteve preocupada, sempre achou que eu precisava de ajuda especializada para minha filha. E eu sempre corri dela. E ela sempre voltou para mim, para falar de novo, olha, toma cuidado, eu acho que precisa. Minha filha ganhou um tapete de EVA, e aquele tapete que tem números e letras, monta assim, é todo colorido, que geralmente você monta para a criança sentar em cima, né, para brincar. Aquele tapete nunca foi montado. Ele sempre foi empilhado. Aí de quem tentasse montar? E eu, como mãe, às vezes, eu queria frear a pessoa que tentava montar aquele tapete, porque aquilo fazia minha filha chorar. A minha tarefa diária era não deixar a minha criança chorar. E assim foi, gente, foi. O comprometimento social começou a ficar tão grande, e ela era filha única, a gente chegou à conclusão que precisava colocar na escola. Talvez a gente estivesse errando como pai e mãe, e a matriculamos na escola. Ela faria 2 anos em março, matriculamos em janeiro. Aí ela foi, mas eu terminava meu dia todo dia chorando. A Laura teve sono interrompido até os 4 anos, né? Então ela tinha 1, 2 ou 3 pausas durante a noite que ela acordava. Nem sempre ela chorava, mas ela acordava, né? Eu acordei todas as noites. Pouquíssimas foram as noites que o pai dela acordou. A criança quer a mãe, né? Geralmente a gente pensa assim. E no dia seguinte eu dava aulas, muitas aulas de ginástica, de balé, de projeto social, muitas aulas mesmo. E estava cansada e chegava de novo. Eu realmente não sei como é que eu sobrevivia com tanto sono.
E a Laura começou a ir para a escola, então a gente tinha rotina, né? Eu ficava com ela de manhã em casa, me libertei, né, do período da manhã, tivemos uma conversa enquanto família, né, referente a isso. Fiquei de manhã com ela, levava ela para a escola e depois começava a trabalhar. Pegava ela na escola, deixava ela na casa da minha mãe, voltava para trabalhar, voltava, pegava ela e ia para casa, né? Assim foram por anos. E depois enfrentava as noites, né? E aí, isso não mudou, ela continuou nervosa, mas indo para a escola, né? Tinha ali uma ocupação, um momento ali, mas foi só por 6 meses, né? Logo em seguida a gente já descobriu o autismo. O autismo chegou na nossa vida, né? Mas até ali era essa a nossa rotina. E eu era uma mulher muito cansada mesmo. Tanto é verdade que no dia que a gente descobriu isso, foi da seguinte forma: o Fantástico estava fazendo uma série sobre o autismo e o pai da Laura assistiu essa série e no dia seguinte ele me falou e eu me lembro que eu levei um susto gigantesco, né? A minha ignorância daquele momento, eu pensei que a Laura fosse morrer de autismo. Meu primeiro pensamento foi esse, porque eu não sabia o que era isso a fundo, né? Eu não tinha assistido, a Laura dormia, eu dormia, porque eu também sabia que daqui a pouco eu ia ter que acordar, e enfim, né? Enfim, eram momentos bem difíceis. E aí, quando eu deixei a Laura na escola, deixei ela na escola e fui trabalhar. E aí eu pedi para que ele me mostrasse a reportagem. Ele baixou a reportagem, eu comecei a assistir. E eu lembro que Deus foi tão maravilhoso comigo. A menina da reportagem, ela tinha características físicas parecidas com a da minha filha. Ela estava de Maria Chiquinha, assim, brincando, e ela não enfileirava lápis de cor e canetinha, mas ela enfileirava trenzinho. Conhece aquele desenho do trenzinho do Thomas? Essa criança brincava com um trenzinho, colocava um trenzinho do lado do outro. Eu chorei durante toda a reportagem, gente. E eu assisti essa reportagem sozinha. O pai dela assistiu sozinho num dia e eu assisti sozinha no dia seguinte. Veja o tipo de casamento que a gente tinha naquele momento. Nós não estávamos amadurecidos para lidar com tudo aquilo. E aí, isso foi uma dor gigantesca. E quando eu saí dessa reportagem, eu agradeci a Deus, eu tive certeza que Ele tinha respondido aquilo que eu orava no chuveiro. O que minha filha tem, Senhor? O que minha filha tem, Senhor? E Ele respondeu, ela tem autismo. E eu saí daquela reportagem, e eu me lembro que quem cruza o meu caminho, é muito engraçado isso, quem cruza o meu caminho é o meu marido de hoje. Ele estava fazendo um serviço na empresa que nós tínhamos naquela época. Ele avistou de longe, falou: meu Deus, o que aconteceu? Eu pensei que eu tinha levado um murro, né, de tanto que eu tinha chorado. Eu falei: a minha filha, ela é autista. E ele me disse uma frase, a gente não se conhecia há semanas ali. Pessoas especiais ganham presentes especiais. Meu coração pensou aquilo, se fortaleceu e guardou aquela frase. A minha irmã já estava cansada já de tanto falar, né? Mas aí, na hora da reportagem, né? Acho que Deus colocou todo mundo ali da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, para assistir aquela reportagem, né? O pai da Laura também. E aí todo mundo tinha visto. Aí minha irmã ficou sabendo que eu tinha assistido, me ligou e falou: Paula, tem uma TO na escola que eu estou trabalhando.
você não quer que eu peça para ela fazer um teste na Laura? E eu falei, sim. E aí estávamos nós lá, nesse teste. Eu me recordo que, por exemplo, se tinha que somar 30 pontos no teste, a Laura somou 28, 29. E aí essa profissional falou, olha, ela ainda está dentro do quadro de uma criança tipicamente normal. Se você quiser, você pode esperar um pouquinho. Agora, se você quiser se aprofundar, pesquisar, mas eu nem deixo ela terminar de falar, gente. Eu falei, eu quero. Você conhece alguém? Como se eu piscasse o olho aqui para vocês e abrisse. Eu estava na psiquiatra, ela estava fazendo a investigação, o laudo saiu, a gente estava fazendo TO, fono, psicóloga, 2 vezes na semana de cada um. A semana tem 5 dias, ela tinha que fazer 6 atividades, tinha um dia da semana que juntava 2 coisas. Gente, é uma rotina exaustiva isso. Eu falo para toda mãe que eu conheço que está começando a rotina, eu falo, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Você tá se alimentando bem? Porque a vida da gente vira de ponta cabeça mesmo, de ponta cabeça. Da noite para o dia, a Laura acordava mais cedo do que o comum, tinha que ir para um lugar onde não era agradável para ela, iriam ser trabalhadas todas as dificuldades dela. Ela ia chorar, porque ia sair da zona de conforto dela e eu tinha que encorajar ela a fazer isso e tinha que achar uma fórmula para tornar isso prazeroso. Isso é um desafio, gente. É um desafio. E eu me recordo que a gente percorreu esse caminho juntas, só eu e ela. O pai dela também tinha que trabalhar, eu sei disso. Mas estávamos ali, nós duas. Eu acho que a gente sobreviveu do meu amor por ela e da confiança que ela tinha em mim. Eu me recordo que quando ela começou a falar, ela balbuciou na idade certa, mas ela pausou isso, ficou quietinha e depois ela voltou a falar assim, fluente, né? Quando ela tinha 4 anos. Mas quando ela começou a desenvolver um pouquinho da fala, pouquinhas frases, ela dizia para mim quando eu acordava ela, "Onde vamos?" Uma carinha de brava assim. E eu dizia para ela, nós vamos na tia Patrícia, ou nós vamos na tia Regiane, ou nós vamos na tia Isabelle, nós vamos na tia Laisa. E ela falava, Chabum. Do tipo, né? Fazer o quê, né? E aí eu ia cantando no caminho, a gente inventava umas músicas, a gente brincava, tinha um dos consultórios que a gente parava na rua de trás e pegava um córrego, né, para poder jogar pedrinha e tudo mais. Pode vir. E aí, olha o tamanho que ela tá. E aí eu lembro que a gente parava um tempo e jogava pedrinha na água. Lembra disso? Que a gente jogava pedrinha na água. Isso é verdade. E aí eu vi um tempo também que o pai dela começou a levar ela também nas terapias. Tinha um dia que ele levava, né? Os terapeutas pediram, ele começou a participar. Enfim. E aí a gente tinha também os exercícios que a gente tinha que fazer em casa, né? Então a nossa rotina ficou bem sobrecarregada. Eu tinha que fazer ela falar 10 vezes ara, are, ari, aro, aru. Ela não sabia falar o R. Ela não sabia falar o R. E a gente tinha que fazer isso de forma prazerosa. Não é simples você convencer uma criança de fazer de forma prazerosa um exercício desses, né? Foi identificado que ela tinha dificuldade de equilíbrio, ela tinha que subir barranco. A escola que ela estudava, né, os terapeutas iam até a escola, organizavam lá as rotinas. Graças a Deus ela estudou em colégios fantásticos, onde o coordenador, o diretor, o professor, todo mundo fazia o que precisasse ser feito, estavam abertos, nos salvaram, né? Fizeram pela nossa princesa o que precisava ser feito e ela veio se desenvolvendo, veio crescendo, veio ficando cada hora mais linda, né?
Aí, quando ela estava com 6 anos, ela teve que trocar de escola, né? A escola que ela estudava não tinha o primeiro ano, então ela foi fazer o primeiro ano num outro colégio, onde ela estuda até hoje. Também foi muito recebida, todo mundo pronto para fazer também de novo o que fosse necessário. E nessa época ela já estava começando a receber alta de todas as terapias. Eu me casei novamente, né? Eu me divorciei do pai da Laura, ela tinha de 3 anos e meio para 4 anos. Foi um momento muito difícil da nossa vida, de adaptação. É claro que foi difícil para ela, mas a gente foi superando tudo isso, né? Eu conheci meu marido e ela foi se adaptando e hoje eles têm uma relação fantástica. Às vezes ela fala que ela tem 2 pais. E graças a Deus ela convive plenamente bem com os 2. Ela convive muito bem com tudo que era difícil para mim, com a família do pai dela, eles se amam de paixão. E também era difícil porque o meu casamento naquele momento era muito difícil, né? De repente nunca houve nada de errado com ninguém, era eu que não estava no lugar certo. E aí eu me casei novamente. Eu sou completamente contra o divórcio. Há de se ver que eu me casei novamente. O divórcio para mim foi uma necessidade. E aí eu me casei novamente. A Laura já estava começando a receber alta, né, de todas as terapias. E quando ela estava com 8 anos, de repente um dia eu tive que contar para ela que ela ia ser a irmã mais velha, né? É porque eu ia ter um irmão. Ela sempre quis ter um irmão. Ou uma irmã. Ou uma irmã. Ela preferia que tivesse sido irmã, mas aí Deus mandou um irmão, né? E... Como a mamãe queria. Eu queria, né? Ter tido um menino e uma menina, Deus mandou dessa forma. E aí, na chegada do João, a minha ótica como mãe foi a Laura. Eu queria muito que ela recebesse tudo isso bem, né? Porque para mim também foi um susto, eu descobri que eu estava grávida. E o João chega e a gente constrói essa família, esses irmãos, e ela tira de letra, gente. Tem hora que ela adora esse irmão, ama esse irmão de paixão, tem hora que ela fica de saco cheio de tudo isso, né? Mas a gente passou por um momento ali no nascimento, né, de ansiedade, né, querida, de dor de barriga, né? E a gente passou isso juntas. Construímos isso juntos como família. E hoje eu tenho essa filha que vocês estão vendo, que fala, que se expõe, que se mantém presente, não tem mais a menor necessidade de isolamento. E tem o João, né? Tem o meu marido, que me salvou de várias formas, né? Eu falo que tem uma frase que eu posso definir ele, né? Ele me enxerga além do que eu mesma posso ver. Então, gente, eu finalizo dizendo para vocês: presenteiem o seu filho com uma mãe feliz. Toda criança merece ter uma mãe e um pai feliz. Não insistam na infelicidade, porque Deus não quer isso pra gente. Deus quer a nossa plenitude, a nossa felicidade. Transformem o seu casamento ou se deem a oportunidade de viver uma nova história, mas mudem aquilo que não está legal. Eu fui uma mãe que chorei muitos dias, muitas noites, e não tem como você não passar essa mágoa, essa dor que você está sentindo para sua criança. Então, pensa nisso, pensa com carinho. Muito obrigada. Beijo. Não perde o próximo vídeo, hein? Vocês ainda não conhecem o João. Obrigado, gente.